É a segunda parte do Estado Crítico, a fazer-lhe companhia até por volta das 11h30. Nesta segunda parte vamos falar sobre emprego. Luís, o Eurostat reviu em alta os valores do desemprego em Portugal. Em janeiro a taxa de desemprego situou-se nos 17,6%, ou seja, 3 décimas acima de janeiro de 2012. Não há neste momento previsão para o desemprego que valha ao país? Infelizmente não. Infelizmente não há previsão que valha ao país e muito menos há condições para que valham as pessoas que estão nessa situação, que, tal como temos vindo aqui a falar ao longo de muitos programas, esse é o verdadeiro drama da sociedade portuguesa. Essa é a consequência mais nefasta que este processo de ajustamento que Portugal está a atravessar provoca. E um Estado que não consegue gerar ou promover crescimento na sua economia porque está amarrado ao cumprimento de pagamentos de dívidas e de ajustamento da sua própria economia, pagando um bocadinho pelos erros que se cometeram nos últimos anos, está a provocar um drama social, porque depois não são só os desempregados. Nós já percorremos esses números, existem estatísticas que dão um número de desempregados perto dos 800 mil, mas depois há os inativos que ultrapassem muito mais, será cerca de 1.200.000, 1.300.000 pessoas que estarão sem oferir um salário em Portugal. Se este 1.300.000, vá lá, se somarmos os 600 mil portugueses que vivem com o ordenado mínimo, que pouco melhor será do que está desempregado, porque oferem um ordenado ao fim do mês, mas continuam a viver na pobreza, temos 2 milhões de portugueses numa situação aflitiva, não é? Aflitiva. E mesmo que ganhem 600 ou 700 euros por mês, a sua situação não é melhor. Portanto, o ideal seria que, de facto, Portugal fosse um país rico, fosse um país bem gerido e que tivesse sido bem gerido ao longo destes últimos anos, para que pudéssemos dar aquilo que todos queremos dar. Eu acho que nenhum de nós pode deixar de concordar com a doutora Hilda quando diz que gostava que o Estado apoiasse as mulheres, que as famílias monoparentais constituídas por mulheres que têm filhos a seu cargo. Eu também gostava que Portugal fosse a Alemanha e tivéssemos todos dinheiro para ajudar essas mulheres com dignamente. Essa seria uma sociedade bem melhor do que a que temos. Infelizmente, Portugal é o que é o país que é, e cabe-nos a todos nós, de 4 em 4 anos, irmos lá escolher o tipo de representante que queremos. Isto é uma batalha que eu tenho vindo a travar e que apelo desde já a todas as pessoas lá em casa, que todos nós portugueses, de vez em quando, somos chamados a participar na vida cívica e na vida da nossa terra, do nosso país. E a maior parte dos portugueses preferem ficar sentadinhos no sofá, no seu conforto, a dizer mal de toda a gente. Portanto, quando acham que as coisas estão mal feitas ou estão a ser mal geridas, façam como nós, venham à luta, cada um com as suas ideias, cada um com o seu caminho. Eu tenho o meu caminho, tenho as minhas ideias, por exemplo, a doutora Hilda tem outras ideias, tem outro caminho. Mas acho que tanto um como o outro estará de boa fé porque quer o melhor para o seu país. Agora, sentadinhos em casa a dizermos mal de tudo e de todos, não vamos lá. Está aprovada outra coisa. Ou seja, nestas eleições, e deixe-me fugir só um bocadinho ao tema, mas já uma vez que o introduziu, a luta deveria ser, em geral, pelo combate à abstenção. E esse é o meu maior adversário, a abstenção. Eu não escolho nenhum partido, não escolho nenhuma pessoa como adversário político. Esses são outras pessoas, são pessoas que também querem fazer chegar as suas ideias ao eleitorado. O meu grande adversário em qualquer eleição é a abstenção. Eu, quando ando na rua a fazer campanha eleitoral, nunca peço para as pessoas votarem em mim. Peço para as pessoas votarem e votarem em consciência. A coisa que mais me revolta no nosso país é que as pessoas olham um bocadinho para a política como se a política fosse o futebol. Quer dizer, cada um tem o seu clube, normalmente as pessoas escolhem o clube que ganha, por isso é que as pessoas são quase todas do Porto e do Benfica, porque são os que ganham, e transportam isto para a política. Portanto, eu lembro-me de ouvir alguns senhores, eu só tenho 2 certezas na vida, é que sou benfiquista e sou do PS, sou do PSD. Isto é a coisa mais bárbara e mais ignorante que se pode ouvir alguém dizer, porque nós, quando estamos, em primeiro lugar, a política está relacionada com 2 coisas. Está relacionada com a ideologia, com uma forma de vida, com uma forma de pensar. E as pessoas deveriam escolher o seu partido político de acordo com a sua ideologia. E depois, nas eleições, tentar analisar quem são as pessoas que estão inseridas dentro desses partidos políticos. Aquilo que eu peço às pessoas quando estou na rua e quando estou em campanha é pedir-lhes primeiro votem e quando chegarem à altura de votar, tentem visualizar quais são os candidatos e dentro dos candidatos que estão a escolher, tentem escolher o melhor, qual é o mais competente. Portanto, as pessoas, em vez de fazerem o exercício que deveriam fazer, que é de conhecer os candidatos,
de conhecer as propostas de cada partido e depois tentar analisar no seu entender, qual é a melhor proposta, qual é o melhor candidato, qual é o melhor programa. Não, demitem-se disso tudo e votam por partidarite, não é? Por clubite, chamemos-lhe assim. E eu fico muito triste porque eu tenho analisado as intenções de voto dos portugueses há uns anos para cá, e isto tem sido sistematicamente e tem evoluído no sentido negativo. Eu costumo dizer que 1/3 das pessoas em Portugal já desistiram. 33% do eleitorado já desistiu. Que é aquele eleitorado que diz que são todos iguais, não vale a pena, nem lá vou. Portanto, nem vou sair do meu sofá. Existem outros 33%, outro terço, que vota no clube, não é? Portanto, o candidato, eu imagino, o candidato à Câmara Municipal de Felgueiras pode ser uma vassoura, não é? Que aquela vassoura, se concorrer pelo PS ou pelo PSD, tem 20%. Isto é uma pouca vergonha, é um insulto à inteligência das pessoas. E depois temos o outro terço das pessoas, que é o tal terço que ainda para pensar antes de decidir, que depois dá o seu voto a quem pensa que é melhor. A minha tristeza Delfina, é que esse terço está-se a encostar ao terço que já desistiu. Porque, infelizmente, aquilo que os partidos políticos têm a oferecer às pessoas é cada vez menor. Os candidatos são cada vez piores. A qualidade das pessoas que estão envolvidas na política são cada vez piores. E aquelas pessoas que pensam e que analisam qualidades e méritos e currículos e competências estão a começar a concordar com aqueles que dizem que são todos iguais. A minha luta tem sido esta, de despertar consciências. Eu não peço a ninguém para que se junte ao CDS. Não, se as pessoas concordam com aquilo que o CDS defende, então juntem-se ao CDS. Se concordam com aquilo que o PCP defende, então juntem-se ao PCP. Mas juntem-se a alguma coisa e não por clubite, e não porque gostam da cor ou do símbolo ou porque ganham, não é? Vamos passar e continuar no nosso tema, que é o emprego. António, quantos anos é que pode demorar até a maior parte destas pessoas encontrarem emprego? Ou seja, a minha questão é quantos anos pode demorar até que esta taxa, que é 17,6%, baixe, por exemplo, a valores de 2002, numa taxa de desemprego nos 4, 5%? Posso-vos dizer que em 2002 eu queria colaboradores para trabalhar, não tinha. Essa taxa, quantos anos pode demorar? Se os nossos governantes quiserem, pode demorar 2. 2 anos? Dois, é um exagero. Ora bem, há 4 anos qual era a taxa de desemprego? Metade da atual. Portanto, se os nossos governantes quiserem, se calhar em 3 ou 4 anos, conseguimos reduzir a taxa para metade. Para 4 é impossível. Uhum. Agora, pelo aquilo que está a decorrer em termos económicos e políticos, se calhar precisamos de uma década. E porquê? Porque só há emprego, ou só o desemprego diminui, se as empresas empregarem. As empresas estão a fechar, não empregam. As outras que estão ativas, estão com dificuldades, também não empregam. A economia não cresce, portanto não há emprego. Não há um crescimento de emprego líquido. Por exemplo, hoje, à sexta-feira, uma vez por mês, saem os dados do emprego dos Estados Unidos, que baixou de 7,9% para 7,7%. Para 7,7%. São economias diferentes das europeias, é uma economia diferente da europeia, é uma economia diferente da portuguesa. Os Estados Unidos, há 3 anos atrás, quando entrou o presidente Barack Obama, estava quase nos 10%, e, portanto, eles implementaram políticas para reduzir o desemprego. Em Portugal, que é o que nos interessa, não há políticas para reduzir o desemprego. Também ninguém tirou um coelho da cartola para o desemprego. Por isso é que eles estão a aumentar. Eu disse, terça-feira desta semana aqui, que fiz uma previsão do artigo que faço para o Jornal Audiência, que o PIB iria decrescer este ano cerca de 3% e o desemprego iria chegar aos 18%. Foi em novembro do ano passado, no dia 9. Portanto, se nós estamos nos 17,6%, provavelmente iremos ultrapassar os 18%, o que é desagradável, realmente. Na minha opinião,
E quando há uma contração económica, os Estados, os governos, deviam incrementar a economia ou expandir a economia com obras próprias, chamadas obras públicas. O facto é que estamos numa época em que não há meios financeiros para se implementar essas obras. Então, no imediato, qual seria a medida que faria, por exemplo, os empresários empilharem mais gente? No imediato, ninguém tem medidas. Eu posso lançar aqui uma. No imediato, ninguém tem medidas. Porque se o desemprego continuar a crescer, ninguém tem medidas. Eu lanço aqui uma. Se um desempregado ganha 500 euros por mês através do Fundo de Desemprego, que são verbas que saem do Orçamento do Estado, o Governo devia criar um programa em que esses desempregados, ou parte desses desempregados, fossem trabalhar para empresas. Essas empresas pagariam uma parte, uma percentagem, que poderia ser 50%, estamos a falar em 250 euros por mês, sem taxa social única. O que é que isto iria dar? O desempregado iria receber mais 50% que aquilo que recebe pago por uma empresa, iria aumentar o seu rendimento disponível e isso iria fazer incrementar a economia. Eu não sei o que é que os nossos governantes andam a fazer, sinceramente. Portanto, é preciso, para criar emprego, é preciso fomentar e aumentar e fazer crescer o PIB do país, não só nas exportações. Nós podemos consumir, interno também consumir produtos internos produzidos internamente, não é? E, portanto, isto é uma solução para os desempregados. O governo atual cria um programa, controla esse programa, e eu acho que isto era hoje uma excelente ideia para os nossos governantes implementar. Manuel Carvalho, medidas de fomento ao emprego são necessárias, está visto. Baixar os salários é uma delas? Não. Eu acho que baixar os salários não é uma medida que vai fomentar o emprego. Eu acho que o problema do desemprego em Portugal reside na economia. Reside na economia, reside na falta de visão, neste caso dos nossos líderes políticos, a obterem medidas que vão, no fundo, ao encontro de aplicar a empregabilidade tanto ao nível de criação de empresas como ao nível de empregabilidade. Eu, quando tinha 25 anos, quando acabei o meu estágio profissional, que veio muito na linha do que o meu colega falou, em que havia uns 50% era pago pela entidade onde eu trabalhei e 50% era fornecido pelo Estado. E eu acho que essa medida é muito boa, foi uma medida muito boa, criada, mas vem muito no seguimento de ajudar a pessoa que acaba o seu ensino superior a entrar no mundo do trabalho, ganhando experiência. Uma integração, não é? Exatamente, mas a longo prazo acaba por não ser uma medida boa, porque a maior parte das empresas o que fazem é que no final do estágio acabam por não renovar com a pessoa. Portanto, aí... Mas não era um estágio, não é? Do ponto de vista... de emprego. Sim, mas do ponto de vista... Não há uma absorção efetiva. Temporariamente é interessante porque adquire-se experiência profissional, mas a longo prazo não se adquire nem estabilidade e muitas das pessoas... Há um aumento do rendimento disponível e, portanto, vai fazer crescer a economia. Sim, mas são medidas pontuais. São boas medidas, mas são medidas pontuais que, na minha opinião, não acabará por se traduzir em empregabilidade. Quando eu falo em falta de visão, eu quando aos 25 anos acabei esse meu estágio profissional, optei por abrir a minha própria empresa, juntamente com um colega. E quando fui à procura de empregos, de apoios ao empreendedorismo e apoios à criação das empresas, a maior parte das vezes o que me apontavam eram linhas de crédito. Porque há o Investe Mais, há o PME+, há o Microinvest. E o que eu naquela altura estava à espera, e eu acho que esta nova mentalidade de ser empresário deve procurar, não é linhas de crédito. Eu não precisava de linhas de crédito. Eu precisava era de apoios.
E quando eu falo em apoios, falo no simples facto de precisar de um sítio para ter a minha sede e não ter que alugar um escritório que me custa 300 euros por mês, de um apoio a nível de contabilidade, não ter que pagar a um contabilista 150 ou 300 euros por mês. Portanto, esse tipo de apoios, que são micro-apoios, comparados com empréstimos de 10, 15, 20 mil euros, são arranques fundamentais para o início de uma empresa. Coisas reais para Coisas reais. Incubadoras de empresas, mas muitas das vezes incubadoras de empresas é uma incubação fictícia, porque gratuita nunca é e às vezes acaba por ter sempre um valor associado de cento e poucos euros, 200 euros, que acaba... Existe em Portugal, no Espanhol existe isso. Existe, mas não é do ponto de vista... Em Gaia, há várias, a própria Universidade do Porto tem também, mas acaba sempre por ter custos, ou seja, o que o Manuel está a tentar dizer é que os apoios deviam ser efetivos nestes pequenos custos dos primeiros meses, exatamente, ou até do primeiro ano de uma empresa. É isso? Exatamente. Porque depois do primeiro ou segundo ano de mostrar os resultados, aí poderia-se avaliar se vale a pena continuar com os apoios ou não. Agora, apoios básicos, como um sítio para estar, gratuito, um contabilista, gratuito, e uma linha de publicidade em que desse um apoio à publicidade da empresa, quando nós começamos uma empresa, começamos do zero, eu acho que são fundamentais, e isso muitas das vezes não existe. Manuel Carvalho, desculpa lá, eu há 25 anos criei o meu escritório, não havia linhas de apoio, não havia fundos comunitários, não havia empréstimos bancários. Já havia há 25 anos. Sim, mas não havia o desemprego que há hoje, se calhar. Não havia nada disso. Há 25 anos. Às empresas. Nem estávamos no euro. Às empresas. Nem estávamos no euro há 25 anos. Portanto, não havia nada. Eu criei um escritório. Já estávamos dentro da CE. Não, há 25 anos. 86. Entramos, acabamos. Tínhamos entrado nessa altura. Quando eu criei o meu escritório, eu não tinha nada. Fui eu que o criei sozinho. Mas a situação era diferente ou era parecida com a atual? Todas as situações são diferentes. Desfavoráveis? Não, todas as situações são diferentes. Não vou dizer se esta é melhor do que aquela, porque agora há mais apoios, naquela altura não havia nenhuns, não é? Portanto, todas as situações são diferentes. E agora é mais fácil, por exemplo, empreender? Se calhar é porque há incubadoras. A Exponor alberga ali uma série de incubadoras, de empresas, portanto, sede de espaços, sede de comunicações, sede de call centers, sede de uma série de coisas. Gratuitamente? Eu já estive a fazer uma coisa dessas. Gratuitamente Não digo que seja gratuitamente, não é? Mas acredito que comece do zero, ter um custo, por exemplo... Eu tenho a minha tese é que todas as gerações resolvem os seus problemas. Sim, algumas resolveram-no da pior maneira, e esta também está a resolver da pior maneira. Ok, mas é a minha tese. Todas as gerações resolvem os seus problemas, o desenvolvimento do país, e foi por isso que nós tivemos 48 anos de fascismo, que foi responsável pelo profundo atraso em que ficou este país. E isso, portanto, resolveu da pior maneira. Nos últimos 10 anos que nos últimos 50. Atrasámos mais nos últimos 10 que nos últimos 50. Nesses 48 anos de fascismo atrasámos o nosso país muito. Mas agora também é verdade que o estamos novamente a atrasar muito, ao destruir aquilo que tínhamos criado de políticas públicas que permitiam que as pessoas tivessem acesso à educação, à saúde, a condições dignas de trabalho e de salários. E nestes últimos anos, desculpe lá, deixe-me agora concluir, nestes últimos anos destruímos isso tudo. Estamos a destruir e estamos novamente a mandar os nossos jovens, que nesta altura, com uma grande diferença do que acontecia nos anos 60, é que nessa época a maior parte dos nossos imigrantes não tinha uma formação sólida, e hoje os nossos jovens têm uma formação sólida que custou ao país e que vai ser utilizada pelos outros países para eles crescerem. Exatamente. E para nós definharmos. Isto é um autêntico crime, é uma sabotagem económica e social não é nada, ao país e ao muitos fundos futuro. Comunitários para cá para isso. Muitos. Para abrir universidades e tudo. Quando o senhor abriu a sua empresa, estávamos já na União Europeia, havia as ajudas, tinha havido, na CEE então se chamava, tinha havido as ajudas de pré-adesão, nessa altura estavam os fundos comunitários, mas sobretudo tínhamos algumas políticas públicas que hoje não temos, foram destruídas. E esta jovem geração hoje está a enfrentar estes graves problemas, não só no emprego privado,
como no emprego público, porque não são só as empresas que criam emprego. Cria-se emprego quando se tem uma educação pública de qualidade. Cria-se emprego quando se tem um Serviço Nacional de Saúde a funcionar em condições. Cria-se emprego quando se tem então, a Alemanha tem isso tudo. Cultura a Alemanha com tem condições. Isso tudo. Sim, a Alemanha tem isso tudo porque depois da guerra foi apoiada e perdoaram-lhe a dívida. E ela hoje não perdoa a dívida. E hoje a reestruturação da dívida, que era uma questão essencial para o nosso país, para que os 7.500 milhões de euros que estamos a pagar anualmente de juros pudessem ser reduzidos no mínimo para metade. E então, olhe, com a libertação desses 3.500 milhões de euros anuais, utilizados em políticas públicas de investimento em diferentes setores, incluindo nestes públicos, mas também no privado, no apoio às micro e pequenas empresas, neste tipo de apoios que o Manuel Carvalho estava a dizer, e noutros, olha, nós temos então crescimento económico, temos então criação de emprego, porque para criar emprego, o senhor sabe, que também tem formação económica, sabe que para criar emprego tem que ter uma taxa de crescimento pelo menos de 2%. Sim. Para haver crescimento de emprego. Ora, se nós estamos num decréscimo, ou seja, numa recessão efetiva, nós temos que sair quanto antes deste poço sem fundo que nos está a afundar, que nos está a destruir, a empobrecer a população e a destruir o país. Logo, uma primeira medida essencial é mudar de política. Olha, é reestruturar a nossa dívida. Mas não, reestruturar a dívida... Já está reestruturada? Não está. Reestruturar a dívida não é aumentar o pagamento, não aumentar o prazo de pagamento. Reestruturar a dívida é diminuir os juros. É ver o que é legítimo desta dívida e o que é ilegítimo. Porque uma coisa é eu pagar o dinheiro que pedi e outra coisa é pagar não sei quantas vezes o dinheiro que pedi. E isso é o que nos estão a obrigar. E eu digo, então, o dinheiro que foi pedido, tudo bem. Desculpa. Agora, os juros agiotas, 4, 5, 6 vezes quem é que aumentou a dívida? Foram os credores ou fomos nós? Olha, eu não fui. Eu também foram governos que, em nome dos interesses do setor financeiro, não foram os credores. do Fundo Monetário Internacional, do Banco Central Europeu, do sistema financeiro nacional e internacional, está a criticar o nosso país. 10 mil euros, está a transformar a dívida privada que os senhores banqueiros fizeram e deixaram que outros fizessem, transformaram-na em dívida pública e obrigaram os trabalhadores, os reformados, os desempregados, a população, os jovens e as mulheres deste país a pagá-lo. Isso é inadmissível. Hilda, tem mesmo que lhe colocar uma questão. Mas eu só queria fazer aqui um reparo, Delfina, é que eu comparo os 50 anos de fascismo, eu não sou fascista, aos 75 anos do comunismo da Rússia. Olha, quando a gente quer desviar a conversa, quando o senhor quer desviar a conversa, quando quer deixar de falar dos problemas reais, vai para a Lua. Então mantenha-se lá na sua Lua, onde quiser. Mas eu quero falar dos problemas do meu povo e do meu país. António Meira já está respondido? Tá. Hilda, ainda hoje o Governo assinou um pacote de medidas e incentivos com a Confederação Portuguesa da Construção e Imobiliário para relançar estes setores. Pode ser assim, caso a caso, setor a setor, que as medidas de incentivo a emprego poderão ter mais impacto? Não é como a andorinha que se constrói a primavera. Não é. Hoje eu participei num debate em Viana do Castelo, onde alguém dizia assim, pois, lá está a discriminação das mulheres. Foram dar atenção a um setor onde predominam a mão de obra masculina, mas onde predomina a mão de obra feminina, aí não se lembraram, como a educação, como a saúde, etc. Mas eu nem sequer quero entrar por aí. Eu quero dizer é que não há medidas pontuais que resolvam o problema deste país. É necessário medidas de fundo, independentemente de poder, num caso pontual, atenuar alguma dificuldade, designadamente de desemprego,
no setor da construção civil. Mas, então, eu pergunto, para fazer o quê? Que plano existe de global no país de reestruturação e de construção? Como é que isso vai ser feito? Bom, e então, ontem não havia dinheiro, hoje já há dinheiro? Mas se há dinheiro, porque é que só existe para este setor e não existe para o setor, para outros setores que são fundamentais para o desenvolvimento integrado do país, como a indústria, como as pescas, como a construção naval, como as indústrias em geral, mas também como o comércio ou como a restauração? Porque é que para esses setores não há dinheiro, não há apoios e, pelo contrário, enfim, se mantêm taxas de juros elevadas para as pequenas e médias empresas que recorrem à banca? Se é que conseguem algum apoio, as taxas são elevadíssimas. Porquê é que para esses setores não há esses apoios? Porquê é que o IVA na restauração se mantém às taxas, aquela taxa tão elevada que está a destruir aí o nosso setor da restauração? Porquê é que não se melhora então o salário mínimo, as pensões, reformas, para aumentar o poder de compra da população, para dinamizar o comércio, para dinamizar a procura, para que haja mais gente a comprar e mais gente a vender e assim dinamizar a economia, conseguir que haja maior produção também para o mercado interno. Eu estou-me a lembrar aqui muito assim se cria emprego. Mas nesta questão estou-me a lembrar muito do Eduardo Vítor Rodrigues quando ele diz que uma das medidas o que nos trouxe até aqui não foi a aposta no consumo, foi a aposta, foi a situação do setor financeiro é que nos trouxe aqui. É que criou os enormes buracos de milhares e milhões de euros que a gente agora tem que pagar. Nós já estamos só com o nariz de fora. Eu estou aqui a lembrar-me exatamente de algumas palavras do Eduardo Vítor Rodrigues quando ele diz que uma das medidas para o combate ao desemprego seria a reabilitação urbana, porque gera e é geradora de mais emprego, não só das construtoras, não só aqui na construção civil, mas de tudo que está associado à construção civil. E este não pode ser um bom passo? Eu disse-lhe que nem sequer, eu comentei aqui esta assinatura. Sim, disse-lhe que o problema não é esta medida, o problema é ser um ato isolado, sem ter em conta outros setores e sem ter em conta um desenvolvimento integrado. Esse é que é o problema. Luís, medidas de emprego. Medidas de emprego. Mas antes, deixe-me fazer justiça à doutora Hila, porque essa frase não é, e essa ideia peregrina não é do doutor Eduardo Vítor Rodrigues. Mas já foi aqui dita várias vezes. Eu lembro, a primeira pessoa a quem eu ouvi falar nisso foi a doutora Hilda Figueiredo. Sim, e eu defendo. Não sei se lembra, quando foi candidata à Câmara do Porto contra o Dr. Fernando Gomes. É só isso. Mas uma das suas grandes ideias de campanha era a reabilitação urbana. Mas eu defendo a eu só lhes estou a fazer justiça, doutora Hilda. Agora, o que não defendo é que se faça só também. isso. Não, mas eu defendo a reabilitação urbana. Eu não critico isso. O que eu disse é que não pode ser só isso. Só isso, exatamente. Mas eu lembro-me de ouvir a doutora Hila, salvo erro, em 1993, ou coisa que o valha, defender isso no seu programa eleitoral e bem que depois foi feito, se calhar podia ter sido feito mais, mas foi feito alguma coisa. No que diz respeito ao salvamento do setor da construção, a tentativa de ajuda ao setor da construção, eu não vou perguntar pelos que não foram feitos, ainda bem que já foi um feito. Eu prefiro ter um... Foi feito, isso é o que a gente vai ver. Eu prefiro ter um. Se eu tenho 10 necessitados, prefiro ajudar um do que não ajudar nenhum. Não é? Essa é a minha filosofia. E se só temos dinheiro para ajudar um, vamos começar por aquele que se calhar é o mais problemático em Portugal. E é aquele que pode, de alguma forma, Luís, dinamizar mais o setor da construção civil? É um setor fundamental, porque o setor da construção civil mexe com muita coisa, mexe com muitas áreas. Há muita mão de obra secundária, portanto, há muitos empregos secundários que não dependem diretamente da construção civil, mas estão associados. E se conseguirmos dinamizar o setor da construção civil, conseguimos dinamizar uma série de outros setores que estão a eles associados e se calhar é aquele setor
que poderá começar a mexer mais com a... Deixe-me só ouvir o Manuel Carvalho, queria só completar aqui a ideia, não é? Eu queria completar e fico muito contente por falarmos neste tema, porque eu sou engenheiro civil de profissão e trabalho na área da reabilitação. Os engenheiros civis, os arquitetos... E eu acho que a construção é um grande passo, agora que isso não passe de uma medida de jornal, porque vejo, claro, que quando li o jornal fiquei super contente e até recortei a notícia, mas quando estamos a falar em que cerca de 23% do desemprego atual é da construção, estamos a falar de 18% do PIB, a construção imobiliária mexe com 18% do nosso produto, e eu trabalhei e trabalho diariamente com esta realidade no Porto, sente-se que todos os dias, à medida que vão fechando empresas ligadas à construção, toda uma rede de fornecedores, de materiais, de produtos e de produção. Há um efeito dominó. É um efeito dominó. E eu acho que a reabilitação é um nicho do mercado que está aos olhos de toda a gente, que é falado em grandes discursos políticos, que fica muito bem falar, mas que efetivamente não existe. Nós temos que ser realistas, não existe. E eu, em alguns trabalhos que fiz de reabilitação ali no Porto, as condições para reabilitar, neste caso, no Porto, são muito difíceis. Descargas, cargas e descargas, muitas das vezes os problemas que se tem com as polícias municipais, porque não há, como em muitos países envolvidos, um green card, um cartão verde para uma descarga de produtos de manutenção da construção, porque as ruas são estreitas, os passeios são estreitos. Portanto, esse tipo de visão em pequenas coisas não existe. E se calhar, antes de começar pelos milhões, começar por medidas básicas para ajudar aqueles empresários ligados à construção que ainda se mantêm, e muitos mantêm-se ainda porque têm dívidas a rever e ainda não fecharam portas porque ainda têm muito dinheiro nas ruas. Nomeadamente também público, não é? Exatamente. Sim. Aliás, eu queria falar nisso, se me permitisse, Delfina, para completar o meu raciocínio. Eu acho que toda a gente fala muito do emprego. Em Portugal há muita retórica e principalmente os políticos são exímios. Aliás, vemos aqueles debates na Assembleia da República, que é tudo muito bonito, mas não parecem um cão atrás do rabo, não saem dali. A questão toda aqui, que para atacarmos o problema do desemprego, temos que analisar o que é que causa o desemprego. Eu ontem ouvi repetidamente e vezes sem conta, sem empresas não há emprego. E sem emprego não há consumo, com certeza. Mas sem empresas não há emprego. Então o que é que causa? Nós estamos a viver o drama do encerramento das empresas. Portanto, as empresas não se conseguem manter e muitas delas têm que fechar. É por aqui que temos que começar. O que é que está a causar a falência das empresas? Há um estudo, que eu falei aqui há uns programas atrás, de uma diretiva comunitária, que foi seguida de um estudo elaborado na década de 90, que chegou à brilhante conclusão, que todos nós sabemos, que a principal causa da falência de uma empresa é vender e não receber. Portanto, são os calotes. O Estado devia apostar muito do seu esforço em garantir que quando uma pessoa vende ao abrigo de um contrato, que receba dentro de um prazo razoável para a sua sobrevivência, a começar pelo próprio Estado. A Comunidade Europeia legislou nesse sentido. A diretiva é de junho de 2000, é a diretiva 2000/35/CE, que foi transposta para o direito nacional em 2013, um ano fora de prazo, a estipular que o Estado tem que pagar a 30 dias em situações excepcionais a 60. E que, para além disto, depois as empresas e o Estado que as autarquias devem às construtoras 1.000 milhões de euros. É uma barbaridade. E não é só às construtoras. E não está contabilizado quanto é que deve o Estado Central deve. E o Estado Central deve muito mais. Muito mais ainda. A questão toda aqui é o seguinte. Se é por aqui que as empresas vão à falência e que põem as pessoas no desemprego, vamos atacar isto. O próprio Estado deveria criar mecanismos na lei, quer comercial, quer fiscal, quer judicial, que punisse e que executasse rapidamente quem não cumpre para fora do sistema. As pessoas teriam que, quando vão para, já que não há educação, não é? Porque isto só se resolve de duas maneiras. A curto prazo com repressão, para quem não cumpre, e a médio e longo prazo com educação, porque isto tem a ver com educação. Se as pessoas forem educadas com valores e com princípios, pagam aquilo que devem, não compram aquilo que não podem. Porque depois estão a prejudicar. Eu continuo na minha ideia que a maior parte das falências são provocadas por isto. Incumprimento nos pagamentos. Há empresas que vão à falência atrás de empresas e depois não lhes acontece nada. O senhor que está numa autarquia sabe que este 1.000 milhões de euros de dívida das autarquias às construtoras, em muitos casos, também resultou porque o Estado não pagou às autarquias, não cumpriu a lei das finanças locais e as autarquias, portanto, em muitos casos, tiveram que ser elas a substituir o Estado
na reparação Nós de sabemos escolas disso, ou na nós construção sabemos ou até da esquadra ou do Nas centro de esquadras, saúde, exatamente, etc. exatamente. E por isso isto aconteceu. Senhora, mas pronto, deixe-me Portanto, dizer é onde é que o também, Estado... Luís, Onde é que o ainda tem Estado... que Faça ouvir o justiça António às Meira. autarquias. Onde é que o também. Estado pode mexer para que não se encerrem empresas, para que se continuem a manter empregos e para que apareçam mais empresas para gerar mais empregos? Muito fácil. Legislar fortemente na punição do incumprimento de pagamentos. Segundo, no licenciamento. Nós sabemos a tortura que é para um empresário licenciar a sua empresa em Portugal. Há institutos em cima de institutos, em cima de institutos que requerem mais isto, mais aquilo, mais aquilo. A burocracia. A burocracia é assustadora e não vale a pena virem aqui com chavões, nem com Para as simplexes, pequenas empresas, nem porque com para as simplexes, grandes quando já não depois é se preciso. multiplica as obrigações e os institutos aos quais temos que dar conhecimento. Quando quisermos fazer aqui um debate sobre licenciamento, isto dava pano para mangas, porque fazem-se Mas já certas não foi atrocidades em Portugal. pensado o Simplex? inconcebível. O Simplex afinal não O Simplex simplificou? não simplificou nada. O Simplex não simplificou nada. A nível de cumprimento, por exemplo, fiscal, criou-se aqui há uns anos atrás, criou-se uma declaração única que iria substituir a declaração que se enviava para o Banco de Portugal, para o INE e para as finanças. Transformou-se uma coisa que tinha 6 ou 8 páginas numa coisa que tem 60 folhas. Quer dizer, uma barbaridade. Que se chama IES, Informação Empresarial Simplificada. Isto sabendo de antemão que as empresas que participavam ao INE ou ao Banco de Portugal é 1 ou 2%. Portanto, estamos a obrigar os 100% a cumprir aquilo que 1 ou 2% cumpriam. Pior do que tudo, agora tem que se na mesma responder ao INE, tem que se na mesma responder ao Banco de Portugal e chegamos este ano à barbaridade que é que todas as empresas que transmitirem mais de 10 mil euros para fora do país têm que fazer mais uma informação para o Banco de Portugal. Isto criam-se obrigaçõezinhas em cima de obrigaçõezinhas que tornam a vida de um empresário um autêntico calvário. Terceiro ponto, que quando o país começar a crescer tem que ser revisto imediatamente. Neste momento o país não tem folga para isso, mas mal começa a recuperar a economia tem que se mexer nisto, que é os impostos. Exatamente. Portugal não aguenta mais viver com a carga fiscal que tem. Nós chegamos a um ponto, nós não estamos em crise há um ano, nem há um ano e meio, nem nada que o valha. Nós estamos em crise, e podemos ver os números das estatísticas, nós estamos em crise desde o ano 2000. E atingimos o começo do declínio porque claramente tivemos um governo que apostou no consumo como a estratégia de desenvolvimento do país. Entre 95 e 2001 tivemos um governo que apostou tudo no consumo, sabendo de antemão que Portugal tinha vendido a sua capacidade de produção a troco de uns subsídios europeus e que depois, quando se foi a ver o dinheiro que se pedia ao banco para comprar a casa, ou para comprar o carro, ou para comprar o móvel ou a televisão, ia direitinho para a Espanha, ou para o Japão, ou para a Coreia do Sul. Deixe-me agora seguir com António Meira, que concordou quando o Luís disse que estamos em crise desde 2000, mas discordou quando falamos das construtoras e quando o Luís falou também nesta punição para quem não cumpre os pagamentos. Concordo que estamos em crise há uma década, não crescemos 0,5%, 0,2%, 0,6%, 1%, isso não é crescimento. Não concordo que o Estado tenha que ser intervencionista na economia. Quanto mais intervenciona na economia, pior a economia. E é isso que nós temos aqui, é o resultado. Desculpa lá, Luís. Não, não disse isso. É o resultado, Eu nunca a intervenção do Estado. Eu digo que a Constituição, eu posso rasgar a Constituição neste momento. Não vale nada. Porque o Estado, nos últimos anos, faz a legislação que entende. O Estado, o Governo, os nossos governantes, não é? O Estado somos todos nós. Portanto, os nossos governantes fazem a legislação que entendem para servir os interesses dos governos e não o interesse do país. E, portanto, calcam a Constituição. Portanto, numa economia dinâmica, o Estado não pode ser intervencionista, senão atropela as empresas. Mas no estado em que nós estamos... No estado em que nós estamos, posso dar um exemplo. O investimento estrangeiro direto em Portugal é quase zero. Porquê? Precisamente por causa da burocracia e dos impostos. Mas vamos ao principal problema que eu abanei a cabeça e não concordo, que é os Estados Unidos, Portugal, Irlanda, Espanha, a Grécia, rebentaram por causa da indústria do botão. Porquê é que estamos aqui a debater isso? Porquê é que o país, nós não, porquê é que o país tem que retomar a indústria do botão?
Eu hoje ouvi de manhã essa notícia, nem tinha percebido bem que o Estado ia injetar 1.000 milhões de euros na construção. Eu, quando ouvi a notícia... São 3,7 mil milhões Ok, ao mas todo. eu, quando ouvi a notícia, pensei para mim, só pode ser em obras públicas. Nem sequer li a notícia. Só vi o título. Só pode ser em obras públicas, não é? Porque nas obras civis ninguém compra nada, portanto não se está a vender. É assim, nós estamos em crise... nós e alguns países, por causa da indústria do betão. Não só por causa da indústria do betão. Acha então que estamos a repetir um erro? Se formos por aí, vamos repetir o mesmo erro. Se formos por aí, não tenhamos dúvidas que vamos repetir o mesmo erro. E vamos ver uma coisa. Os nossos governantes sabiam que há 5 anos isto ia acontecer. Ao ponto onde nós chegamos, porque há formas de se conseguir saber. Eu, se tiver uma empresa, se a continuar a endividar, eu sei que ela que vai entrar em falência ou insolvência. Portanto, os países acontece a mesma coisa. Não são os credores, claro que os credores determinam as taxas de juros, como os bancos quando emprestam dinheiro, ou particular... Então acha que houve alguma negligência por parte dos governantes? Houve muita negligência. Só negligência? Só negligência. Portanto, nós estamos a pagar todos... Não houve dolo? É? Eu perguntei só Dolo, eu acho que há dolo, não é? Aliás, isto foi premeditado. Ainda mais, nos últimos 10 anos, a dívida pública, assim, por alto, que eu não tenho papéis, nem tive aqui a fazer contas, não é? Por alto, cresceu 50%. Nos últimos 10 anos. Estamos a falar em 100 mil milhões de euros. É mesmo concluir, António Meiro. 100 mil milhões de euros. Na minha opinião, 50 mil milhões de euros desapareceram deste país. E foram para onde? É perguntar ao BPN e Companhia Limitada para onde é que foram, não é? E ao BPP e a alguns políticos que governaram este país. Eu não tenho qualquer problema em dizer isto, porque não estou afiliado a nenhum partido. Tenho mesmo que concluir o estado crítico. Eu agradeço mesmo aos 4 presentes, ao Manuel Carvalho, a estreia aqui neste estado crítico, à Hilda também, ao Luís e ao António Meiro, obrigada por terem estado neste debate durante hora e meia. O estado crítico marca encontro consigo de hoje a 8 dias, sexta-feira, a partir das 22 horas. Tenha um ótimo fim de semana e já agora o que resta deste Dia Internacional da Mulher.